capítulo 23, a partir do verso 34. Eu quero compartilhar com vocês a conclusão do discurso de Jesus no templo de Jerusalém. Como eu tenho vos falado, Mateus capítulo 23, se você tem familiaridade com esse texto, é um dos discursos mais severos de Jesus. Por quê? Mateus capítulo 23, Jesus, ele está confrontando e condenando a hipocrisia religiosa do tempo dele. Se há uma coisa que Jesus abomina, meus amados, é a hipocrisia religiosa. É usar a religião de forma hipócrita para enganar as pessoas, como os religiosos na época de Jesus faziam. E Mateus capítulo 23, a partir do verso 34, ele conclui esse discurso lá dentro do templo. E aqui ele faz um ultimato. E depois ele lamenta diante da gloriosa cidade de Jerusalém. Verso 34. Acompanhe comigo a leitura da Escritura, que diz assim: por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, nós dependemos de Ti, Senhor. Estamos diante do texto sagrado, inspirado pelo Senhor. Fala conosco, ó Deus, através da Tua santa palavra, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo e nos instruindo, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, através da exposição das Escrituras, e que nesse momento, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente para entender esse texto sagrado, Pai. Fala conosco, Pai, nos livrando de qualquer hipocrisia e fazendo de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Nós oramos agradecidos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 23, pela graça de Deus, hoje nós estamos finalizando mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Pois bem, nós aqui na igreja, nós estamos comprometidos com um método chamado pregação expositiva. O que é isso? É quando nós selecionamos um livro da Bíblia e nós temos a responsabilidade de pregar capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque esse é o método usado por Deus para que o povo de Deus venha conhecer as Escrituras e, ao mesmo tempo, ao conhecer esse conteúdo, o Espírito Santo vai ministrando em cada situação e em cada coração. E pela graça de Deus já chegamos em Mateus capítulo 23 e estamos aí quase na reta final. Eu tenho vos falado que Mateus capítulo 18 até o capítulo 23 é o quarto grande discurso doutrinário de Jesus.
O que isso implica? Que se nós seguimos a Jesus, se nós somos cristãos, nós precisamos conhecer Mateus capítulo 18 até o capítulo 23. O que esse grupo de capítulos nos ensina? Fala sobre a administração do Rei Jesus. Essa administração são regras e diretrizes para os cristãos, para os discípulos. Pois bem, se nós queremos ter uma igreja forte, saudável, que faça a vontade de Deus, precisamos conhecer Mateus capítulo 18 até o capítulo 23. Pois bem, Mateus capítulo 23, só falando um pouquinho do contexto geográfico, Jesus estava dentro do templo, o templo religioso que existia na época, na cidade de Jerusalém, a capital de Israel. E Jesus, ele entra no templo e ali ele desafia, ele condena e ele aponta o pecado dos religiosos da época dele. E é interessante que Mateus capítulo 23, verso de 1 a 12, nós vimos sobre o perfil do falso religioso. Verso de 1 a 12, Jesus ele expõe o perfil do falso religioso. Versos de 13 a 33, Jesus ele apresenta 8 acusações contra a hipocrisia religiosa. E hoje, pela graça de Deus, verso 34 e 39, eu quero falar sobre o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Porque, meus amados, depois que Jesus confronta o pecado do povo dele, Jesus se retira do templo e ele olha para Jerusalém numa visão panorâmica, e ele começa a chorar. Ele começa a se lamentar por causa daquela cidade que parecia religiosa, mas foi uma cidade que se tornou apóstata, que se afastou dos planos de Deus. Por isso, esse texto, ela tem uma grande importância na nossa vida, porque nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos hipócritas, apóstatas e se afastarmos dos planos de Deus. Então, Mateus 23, Jesus deixa bem claro o seguinte: olha, eu não quero que vocês, meus seguidores, sejam igual aos fariseus. Os fariseus era a elite religiosa daquela época, muito exigente, muito legalista, que influenciava a sociedade judaica. Mas Jesus falou assim: olha, a religião de vocês é hipócrita, e não adianta ter vestimenta religiosa, parafernália religioso, um vocabulário religioso, nada disso adianta se não houver uma conversão sincera do coração. No entanto, meus amados, nós estamos diante de um texto desafiador, que desafia a nossa fé e que nos desafia a vivermos como verdadeiros discípulos. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero fazer uma exposição do texto. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque no verso 34 diz assim: por isso, eis que lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, a outros crucificarão, e a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Aí no verso 34, Jesus ele usa essa expressão por isso, porque ele está fazendo uma conexão do que ele falou antes. Antes desse por isso, Jesus ele está tentando relembrar na cabeça dos discípulos o seguinte: olha, lembra das 8 acusações que eu trouxe para a liderança religiosa? Se eles continuarem assim, eles irão sofrer. Se eles continuarem com essa religiosidade hipócrita, eles vão sofrer. E mesmo que eu envie os meus mensageiros, eles vão matar os meus mensageiros, como eles mataram os profetas do Antigo Testamento. Então, quando Jesus, no verso 34, ele fala assim: olha, eu vou enviar os meus profetas, os meus sábios, os meus escribas, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou enviar os meus mensageiros, eu vou enviar os meus pregadores. Só que é o seguinte: eu vou enviar, e sabe o que vai acontecer? Eles serão mortos, eles serão crucificados, eles serão açoitados nas sinagogas. O que era sinagoga na época de Jesus? Era a casa religiosa. Era tipo uma capela, uma igreja dos judeus naquela época.
E Jesus deixa bem claro que os seus discípulos seriam perseguidos de cidade em cidade. Sabe o que eu acho interessante, meus amados? Que Jesus deixou bem claro que quem quer ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo, aqueles que foram chamados para serem mensageiros, se prepara, vai ser perseguido. E Jesus deixou bem claro no século I que os seus apóstolos seriam martirizados, crucificados, açoitados e perseguidos. Por exemplo, quando a gente pega o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, que fala da história da igreja, nós verificamos que a primeira perseguição brutal contra a igreja, contra os cristãos, foram os judeus. Os judeus que perseguiram os cristãos de maneira sanguinária. Senão, olha só que interessante. Atos capítulo 4, verso 17, diz que Pedro e João foram ameaçados no Sinédrio. O Sinédrio era a casa jurídica daquela época. E Pedro e João estavam nas ruas de Jerusalém pregando o evangelho. Eles foram presos pelos guardas e levados no Sinédrio. E aí eles pediram para que Pedro e João calassem a boca e não falassem de Jesus. Eles foram presos. Atos capítulo 5, verso 18 diz que os apóstolos foram presos, ficaram presos. Atos capítulo 5, verso 40 diz que os apóstolos foram açoitados. Os judeus naquela época tinham o costume de açoitar as pessoas em praça pública, às vezes com 40 chibatadas, e muitas vezes eles multiplicavam essas chibatadas. Atos capítulo 8, verso 1 diz que a igreja de Jerusalém é perseguida e dispersa, porque a igreja de Jerusalém teve um grande avivamento, se tornou uma grande igreja, mas daí os judeus começaram a perseguir os cristãos, e eles foram dispersados. Atos capítulo 8, verso 13, um tal de homem chamado Saulo queria destruir a igreja. Saulo, que depois teve seu nome mudado para Paulo, ele foi o principal perseguidor contra os cristãos naquela época. E ele movimentava, ele influenciava toda a religiosidade judaica para massacrar as famílias cristãs. Atos capítulo 12, verso 2, Herodes ordena a morte do apóstolo Tiago, o primeiro apóstolo que foi martirizado. Atos 12, verso 13, Pedro é preso. Atos 14, verso 19, Paulo é apedrejado. Aquele Saulo foi convertido por Cristo, e agora ele, como apóstolo Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido e apedrejado. E Atos 16, 21, Paulo e Silas são açoitados e presos. Em Atos 21, 32, Paulo é espancado. Então, meus amados, se tornar um mensageiro de Cristo naquela época era andar com atestado de óbito no bolso. Interessante que na época de Jesus, ser cristão era ser disposto a apanhar. Uma das principais marcas dos cristãos naquela época, sabe o que era? As marcas das chicotadas nas costas. Homens e mulheres, idosos e crianças eram açoitados, chicoteados. E essa era a marca do cristão. O espancamento, os açoites. Só que Jesus deixa bem claro, olha, é o seguinte, eu vou enviar os meus mensageiros e eles serão mortos. Da mesma maneira que a religiosidade judaica martirizou os profetas do Antigo Testamento, Jesus deixa bem claro que os seus mensageiros também seriam mortos. Aí no verso 35, olha só na sua Bíblia, Jesus ele diz assim: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Jesus deixa bem claro que cada sangue derramado dos profetas do Antigo Testamento, cada sangue derramado dos mensageiros do Novo Testamento, aquele povo ia ser cobrado. E aí Jesus, crendo nas Escrituras, ele usa a personagem histórica, e Jesus, ele via essa personagem como algo histórico e não mitológico. Ele pega a história de Abel, filho de Adão e Eva, que foi o primeiro homicida, e Jesus ele pega um dos últimos profetas do Antigo Testamento, Zacarias, e ele está dizendo o seguinte: olha, assim como Abel foi assassinado
Assim como Zacarias foi assassinado, cada um da galeria dos profetas que foram assassinados, esse povo vai ser cobrado por cada sangue justo, por cada rejeição, por cada oposição, por cada frieza, por cada indiferença, por cada não proferido. Esse povo vai sofrer. Então Jesus deixou bem claro que o sangue dos seus mensageiros seria cobrado por aqueles que foram assassinos. E Jesus deixa bem claro que isso aconteceria. Aí no verso 36, Jesus diz assim: em verdade lhes digo, que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Gente, aqui é uma profecia. Historicamente, essa foi a geração que assistiu à destruição de Jerusalém e o incêndio do templo no ano 70 depois de Cristo. Isso aqui é histórico. Se você procurar em qualquer literatura de história, principalmente quando se trata do Império Romano, no ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém e houve um massacre de mais de 500 mil judeus, idosos, crianças, mulheres grávidas foram assassinados. Foi uma carnificina, um banho de sangue. Foi a partir do ano 70 depois de Cristo que Israel foi espalhado e dispersado pelo mundo. Aí foi mais ou menos em 1940 e pouco que a ONU se juntou e pediu para que os israelitas voltassem para a nação de Israel. Então, do ano 70 até o ano 1940 e tantos, os judeus foram dispersados no mundo inteiro por causa do general Tito, que depois se tornou imperador. Mas tudo isso, toda essa carnificina, toda essa destruição, Jesus tinha profetizado. Vocês verão o que acontecerão com vocês. O lamento de Jesus sobre Jerusalém e a retirada da bênção de Deus do templo sugerem fortemente que o saque de Jerusalém no ano 70 foi o castigo sobre o qual ele estava falando. O Dr. Norman Geisler, que era um teólogo e historiador, ele foi professor na Universidade Metodista durante muitos anos. Falando sobre esse episódio, ele escreveu assim, abre aspas: esse versículo demonstra claramente que a denúncia de Jesus abrangeu a nação inteira e não meramente os líderes religiosos. O juízo que finalmente se descarregou também demonstrou que toda a nação foi castigada, e não apenas os seus líderes. Era um povo homicida, violento e sem misericórdia. Os romanos os mataram, excederam a violência deles e não demonstraram misericórdia nenhuma. Meus amados, isso não é um antissemitismo de Jesus, mas Jesus deixou bem claro que Deus estava alcançando aquele povo. Aquele povo não queria saber de Deus. Deus estava enviando os seus mensageiros para trazer um despertamento social e espiritual naquele povo. E a liderança religiosa, com a concordância do povo, matou cada profeta e cada mensageiro. Jesus falou: olha, vocês vão ser cobrados. Algo terrível vai acontecer na historicidade de vocês, por cada sangue, por cada gota derramado. Aí no verso 37, dá para perceber que Jesus ele se retira, ele olha para a cidade e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Interessante que quando Jesus ele sai do templo e ele se retira, a presença de Deus, a bênção de Deus também se retirou do principal local de culto dos judeus. E Jesus ali contemplando a grande Jerusalém, ele começa a orar e se lamentar. Ah, Jerusalém, você que mata, você que apedreja, quantas vezes eu quis cuidar de vocês e vocês não quiseram. Aqui Jesus ele está se lamentando. Interessante que o escritor Don Ovisdol,
Ele escreveu um livro que chama A Neurose da Religião. Ele é oportuno quando ele escreveu assim, abre aspas, a forma com que Jesus encerra esse assunto é muito apropriada, pois o conclui com lágrimas, e não com escárnio, com choro, e não com açoitamento. As denúncias feitas por Jesus partiram seu coração. Ele queria juntar esses fariseus debaixo das suas asas e cobri-los com seu amor. Ele só queria que eles fossem honestos consigo mesmos e vissem a depravação do seu ser e a necessidade que tinham, para que buscassem a mensagem da graça e uma vida autêntica, em vez de uma religiosidade doentia. É isso. Quando Jesus estava no templo, ele foi eloquente, ele foi contundente, ele colocou o dedo na ferida. Olha, fariseus, vocês vão sofrer. Mas quando ele se retira, ele é aquele pai que chora pelos filhos desviados, que chora pelos filhos apóstatas, que não quiseram seguir o santo caminho de Deus. E Jesus começa a se lamentar, por quê? Porque Jerusalém, no Antigo Testamento, ela foi escolhida por Deus. A nação de Israel, entre tantas nações do mundo, foi escolhido por Deus, e mesmo assim, geração após geração, se apostataram de Deus. E Jesus falou, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Você já viu isso? A galinha cuidando dos pintinhos? Às vezes eu já vi lá em São Paulo, principalmente quando o gavião está em cima de uma árvore, e ele está mirando algum pintinho, a galinha percebe, ela já vem e protege e começa a levar para um lugar mais seguro. Jesus, ele usa essa linguagem da natureza dizendo o seguinte, olha, eu quis cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. O coração de vocês é tão duro, o coração de vocês é tão mau, o coração de vocês é tão soberbo, que vocês não quiseram experimentar o meu cuidado. Aí no verso 38 Jesus fala assim, eis que a casa de vocês ficará deserta. Alguns dias antes, Cristo havia se referido ao templo como a casa de seu Pai, mas a bênção e a glória de Deus estavam sendo retiradas de Israel. Quando Cristo saiu do templo, a glória de Deus foi-se com ele. A passagem de Ezequiel 11:23 descreve a visão de Ezequiel da saída da glória de Deus, o Shekinah de Deus que saiu do templo. A glória deixou o templo e permaneceu no Monte das Oliveiras, exatamente a mesma rota que Cristo seguiu. Estava ali. Enquanto Cristo estava lá no templo, a presença de Deus estava ali. Mas como eles rejeitaram a presença de Deus, Jesus sai do templo, a presença de Deus sai, e Jesus ele sobe no Monte das Oliveiras, ali com a presença de Deus. E ali o templo passa a ser um centro humanista, materialista e apóstata. E Jesus fala assim, eis que a sua casa ficará deserta. Jesus está falando uma referência aqui da Jerusalém depois destruída. No ano 70, quando Jerusalém foi destruída, a Jerusalém ficou totalmente destruída. E Jesus falou, vocês ficarão como uma casa deserta. Verso 39, Jesus continua falando assim, pois eu lhes afirmo, que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui Jesus está afirmando que aqueles fariseus e toda a nação de Israel o veriam no dia do julgamento final, que será um evento promovido em sua segunda vinda. Então Jesus estava explicando o seguinte, olha, eu vim até vocês, eu deixei a glória dos céus, eu vim até vocês para cuidar de vocês, mas vocês não quiseram, mas um dia vocês me verão pela segunda vez, vindo com poder e glória, só que aí será tarde demais. Aí ele usa o salmo profético 118, verso 26, que diz assim, bendito que vem em nome do Senhor. Uma coisa que Jesus deixou bem claro, meus amados, em Mateus capítulo 23, é que ele vai voltar pela segunda vez.
Jesus deixou bem claro nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus voltaria pela segunda vez. Por exemplo, Mateus 24, que nós vamos meditar nos próximos domingos, Mateus 24 fala sobre o fim do mundo e fala sobre a segunda vinda de Jesus. Interessante que a tese de Jesus é a seguinte: esse mundo teve um começo e esse mundo terá um fim. Em Mateus 24, 25, ele traz detalhes como será o final desse mundo. Ele traz detalhes sobre a segunda vinda dele. Ele traz detalhes sobre sinais que vão acontecer, que vai anteceder a sua segunda vinda. Mas, por exemplo, em Mateus 24, verso 29, ele falou assim, falando da sua segunda vinda: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro cantos do vento, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus deixa bem claro, meus amados, que todo olho verá, todos os povos verão e se lamentarão, vindo Jesus com poder e glória. Isso vai ser glorioso, isso vai ser tremendo. Jesus voltará. E nós cremos nisso. E é interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou para o apóstolo João o dia do julgamento final, que foi registrado no livro de Apocalipse. Jesus deixa bem claro que ele voltará. Antes de voltar, algumas profecias se cumprirão, e eu tenho algumas que estão se cumprindo agora, e eu vou expor para vocês nos próximos domingos. Só que Jesus deixa bem claro que quando ele voltar, ele não voltará mais como o Cordeiro de Deus, ele voltará como juiz para julgar cada um. E ele mostra numa visão para isso, para o seu apóstolo João, no capítulo 20, verso 11, ele mostra para João, e João começa a escrever o que vai acontecer. Aí o apóstolo João escreveu assim: vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Jesus deixa bem claro o seguinte: esse mundo terá um fim, ele voltará a segunda vez, haverá um grande julgamento e haverá pessoas que serão condenadas. Aí, meus amados, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo uma carta para a igreja de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, ele fala a grande emoção quando nós encontrarmos o nosso Jesus. E ele escreveu assim, preste atenção: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz.
E Paulo continua dizendo: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo deixa bem claro que um dia, crentes e incrédulos, cristãos e céticos, seja quem for, vai se dobrar diante da majestade de Jesus e vão confessar com a boca: Jesus Cristo realmente é o Senhor da história, é o Senhor da humanidade. Um dia todo olho verá. Ah, meu pastor, eu não creio nisso. Não tem problema, todo cético vai se dobrar, querendo ou não. Vai ser o grande apogeu quando Jesus voltar. E Jesus deixa bem claro para o povo de Israel: um dia, vocês que mataram os profetas, vocês que matarão meus apóstolos, vocês que farão meus discípulos sofrer, vocês que me crucificarão, um dia vocês verão o meu poder e dirão: bendito o que vem em nome do Senhor, mas será tarde demais, porque não o reconheceram. Pois bem, esse foi a conclusão do sermão de Jesus. Jesus deixa bem claro o que aconteceria com o povo de Israel, e aconteceu no ano 70. Depois Jesus se retira e chora, se lamenta por Jerusalém, e Jesus fala da sua segunda vinda. Pois bem, pastor, o que isso tem a ver com a gente? O que essa conclusão e essa lamentação tem a ver com a nossa fé? O que isso tem a ver com os nossos problemas? O que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Eu quero tirar 3 lições desse texto, 3 lições desse episódio. Eu quero tirar 3 lições para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida, e você vai ver que faz todo sentido. Esse texto aqui, meus amados, é extremamente atualizado para a nossa vida hoje. Eu gostaria que você saísse daqui com essas 3 lições na sua mente e no seu coração. 3 lições desse texto sagrado. Número 1, a prestação de contas daqueles que se opuseram aos mensageiros de Deus. Guarde a palavra oposição, uma palavra-chave: oposição. Jesus deixa bem claro que haverá prestação de contas daqueles que se opuseram aos mensageiros de Deus. Sabe por quê? No verso 34, Jesus falou que enviaria seus mensageiros. No verso 34, Jesus disse que eles matariam os mensageiros. No verso 35, Jesus diz que vai cobrar cada sangue derramado. E a profecia de Jesus se cumpre no ano 70. Mas a questão é o seguinte: Jesus ainda hoje está enviando os seus mensageiros para anunciar o Evangelho. Jesus ainda hoje, Ele está enviando os seus mensageiros para pregar o Evangelho. E você sabe o que é interessante? Que hoje nós temos um mecanismo que Jesus não tinha no século I. Hoje nós temos as redes sociais. É lógico, eu não posso ser leviano, eu sei que nas redes sociais, como na televisão brasileira, tem um falso evangelho sendo ensinado. Mas tirando essa parte podre, Deus continua enviando mensageiros sérios para anunciar o evangelho. Para anunciar. Deus continua levantando homens e mulheres corajosos, cheios de fé, para dizer o seguinte: olha, Jesus Cristo é a única esperança, Jesus Cristo é a única resposta para os dilemas da sua vida, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. A questão é o seguinte: como que você tem se comportado diante dos mensageiros que Jesus tem enviado na sua vida? Você tem se comportado como algum daqueles fariseus? Aí você pode responder para mim: não, pastor, imagina, eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Você acha que eu vou matar um mensageiro? Eu vou derramar sangue? Não precisa derramar sangue. Sabe como você se opõe aos mensageiros de Deus? Com indiferença,
com frieza, com rejeição, com zombaria. Ah, não, esse negócio de Deus, de ir na igreja, ler a Bíblia, orar, isso é coisa de fraco, gente fraca emocionalmente. Esse comportamento, essa reação é uma oposição declarada contra os mensageiros de Deus, contra os mensageiros. E a pergunta que não pode calar é o seguinte: o que você tem feito diante dos mensageiros que Deus tem enviado na sua vida? Para pregar o Evangelho, para expor as Escrituras, para falar de Deus de maneira clara e concisa, para que você venha entender. Deus continua levantando os seus. Deus continua levantando homens e mulheres para anunciar o verdadeiro Evangelho. A questão é: qual é a sua reação? Você é um opositor? Você é um blasfemador? Você é indiferente? Cético, indiferente? Não, isso aí não faz sentido para mim. Serve para você, mas não serve para mim, né? Como a gente vive numa sociedade pós-moderna, você sabe que na sociedade pós-moderna não existe verdade, né? A sociedade pós-moderna pensa assim: não, essa é a sua verdade, essa é a minha, eu tenho a minha, você tem a sua. Aí Jesus vem assim: não, eu sou a verdade, absoluta, definida para toda a raça humana. E eu estou enviando os meus mensageiros para expor essa verdade, para que os olhos venham se abrir, para que corações sejam consolados, para que as pessoas entendam que há algo além dessa vida. Só que Jesus deixa bem claro que todo aquele que se opor ou rejeitar o anúncio dos mensageiros sofrerão. Jesus deixa bem claro, diante do comportamento da liderança religiosa do seu tempo, que aqueles que se opõem ou rejeitam os mensageiros de Cristo também sofrerão. Também. E quando eu falo sofrerão, gente, eu não estou dizendo restritamente que algo terrível vai acontecer aqui. Muitas vezes não. Muitas vezes muitas vezes o indivíduo ele vai viver uma vida muito boa nessa vida, rejeitando a Deus, mas Jesus deixa bem claro que o sofrimento haverá na vida após a morte. Porque, olha só, se tem um assunto que Jesus fala muito, que Jesus esclarece muito no Novo Testamento, por isso que é importante você ler o Novo Testamento, é sobre a questão da vida após a morte. O que haverá com o nosso espírito na vida após a morte? O corpo vai se decompor na sepultura, mas o nosso espírito. E Jesus, ele traz grandes esclarecimentos. Mas olha só, deixa eu mostrar para você como a oposição é algo que Deus abomina. Em João capítulo 3, verso 16 a 21, Jesus ele está conversando com um fariseu chamado Nicodemos. E aí Jesus expõe para ele o maior plano de Deus. Você quer saber o plano de Deus? Escute, João 3,16, Jesus falando para Nicodemos, Jesus falou assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus continua falando: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aí Jesus diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui, se você tinha dúvida sobre o plano de Deus, está aqui. Deus enviou o seu Filho nesse mundo. Deus enviou o seu Filho deixou a sua eternidade, entrou na nossa história, habitou numa nação, nasceu de uma família, viveu numa geografia, para trazer para nós uma mensagem para nos salvar.
E ele veio cumprir algo que já foi decretado por Deus, que no momento da história foi realizado em Jesus, lá na cruz do Calvário. E Jesus deixa bem claro: olha, aquele que crer em mim não vai perecer, não vai sofrer, mas terá a vida eterna. A vida eterna. E Jesus deixa bem claro: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, como aconteceu com a liderança religiosa de Israel. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Agora, por favor, quando eu falo crer em Jesus, eu não estou dizendo se você crê que Ele é bom, não estou dizendo se você crê que Ele morreu na cruz, ou se foi um embuste. Eu não estou dizendo se você acredita na existência de Deus, não é isso. Crer em Cristo, na linguagem joanina, na linguagem bíblica, é confiar nele, é deixar de confiar em si, é deixar de confiar nos seus atributos, nas suas qualidades, e reconhecer que é um pecador e crer que Jesus veio para resolver um problema chamado pecado. A palavra pecado na Bíblia é errar o alvo, ou simplesmente viver afastado do plano de Deus. Todo aquele que vive afastado do plano de Deus, mesmo tendo uma boa intenção, está se rebelando contra Deus, está afastado de Deus. E Jesus deixa bem claro para Nicodemos: olha, eu fui enviado por meu Pai, para que todo aquele que crer em mim vai receber a vida eterna. Mas infelizmente, muitos não querem vir à luz, porque preferem viver nas trevas, na escuridão da sua alma e da sua mente. Então, gente, oposição, cuidado com a oposição diante dos mensageiros de Deus. Tome cuidado diante da frieza, diante do ceticismo, diante da indiferença, diante dessa grandiosidade de mensagem dizendo: olha, Jesus veio te salvar. Cuidado com a oposição, não adianta derramar sangue. Um simples não já é uma habilitação para a condenação. Segunda lição, guarda essa palavra: compaixão. Primeiro, oposição. Segundo, compaixão. A grande compaixão de Jesus para com os ímpios. Quando Jesus ele olha para Jerusalém e ele vê que Jerusalém se apostatou de Deus, ele fala: olha, como eu queria cuidar de vocês, como uma galinha cuida dos seus filhotes, como eu queria cuidar de vocês. Aqui Jesus, essa atitude da galinha representa a compaixão de Jesus. As pessoas estão condenadas, as pessoas estão numa atitude de oposição, mas Jesus continua tendo compaixão. Ele se compadece do seu povo. É interessante que a Escritura diz no livro do profeta Ezequiel, verso 33, olha só, é uma profecia. Olha só o que diz essa profecia: filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes, aí Deus usa a boca do profeta: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Sabe que a palavra ímpio, sabe o que significa a palavra ímpio? É a pessoa que não tem relacionamento com Deus. Ímpio é aquela pessoa que não tem relacionamento com Deus e prefere viver nos seus prazeres e nos seus conceitos, mas por mais que esses conceitos contrariem o plano de Deus. Isso é um ímpio. Um ímpio é uma pessoa emancipada de Deus, que não quer saber dos absolutos de Deus, que não quer saber dos planos de Deus, que pensa só nos seus planos, mesmo que esses planos sejam altamente os contrários à vontade de Deus. Isso é um ímpio. Mas daí o profeta Ezequiel, usado por Deus usa a boca dele e diz assim: Deus diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta, que ele se arrependa, que ele volte para mim.
Então, meus amados, a Escritura deixa bem claro para nós a compaixão de Deus. Deus tem compaixão. As pessoas estão vivendo oposição, mas mesmo assim Deus tem compaixão. E a todo momento Deus está declarando, levantando seus mensageiros e dizendo: olha, arrependa dos seus pecados, porque Deus te ama, Ele tem compaixão de você. Mas ai daquele que continua numa atitude de oposição. A Escritura diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, olha que convite lindo, que Deus usa a boca do profeta, e Deus diz assim: busque o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-no, enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O homem mau e pensamento mau aqui, meus amados, não é só aquela pessoa que rouba, que mata, que defrauda, que quando a gente pensa em maldade, a gente já lembra disso, né? Homicídio, pedofilia, criminalidade. Homem mau é todo aquele que não quer viver os planos de Deus. Pensamento mau são todos aqueles que têm uma mente tão corrompida, tão obscurecida, que não quer saber da verdade de Deus. Porque no final das contas, o que importa é a minha verdade, e Deus fica para escanteio. Mas daí o profeta usa a boca de Deus usa a boca do profeta, e o profeta diz assim: mas Deus, Ele se compadece, e Ele é rico em perdoar. Aí Jesus, em João capítulo 6, aquele episódio que Ele multiplica pão e peixe, aí Ele prega um sermão, e no verso 35 Ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O que Jesus está dizendo? Olha, você só será completo se eu estiver na sua vida. Fome e sede são as maiores necessidades do ser humano, mas Jesus, Ele está usando essa explicação simbólica para dizer o seguinte: ó, só eu posso preencher o vazio do seu coração. Eu sou o pão da vida. E Ele continua dizendo assim: porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Aí Ele diz assim, olha que lindo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o meu Pai tem escolhido pessoas, e essas pessoas ouvirão a minha mensagem, e entenderão, e essas pessoas virão a mim. E aquele que vir a mim, com humildade no coração, sem oposição, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu vou acolher. Eu vou acolher. Isso é compaixão. Da mesma maneira que Jesus teve compaixão daquele povo, Ele continua tendo compaixão do povo hoje, que não mudou nada de atitude, que não mudou. O sentimento e a atitude do povo hoje é o mesmo do antigo Israel do século I. Pessoas vivem em oposição e não querem saber de Deus. E Deus continua dizendo: olha, eu tenho compaixão, se arrependam e venham a mim. Terceira lição, guarda essa palavra aqui, é indigesta, mas guarda: condenação. Oposição, compaixão, condenação. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Aqueles que se perdem por sua própria culpa. Se perdem porque não reconhecem quem Jesus é. Os judeus se perderam porque eles não reconheceram quem Jesus era. Eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Eles não reconheceram. Eles não reconheceram que Jesus era o Cordeiro de Deus. Eles não reconheceram que Jesus é o Rei. É o Rei. Se perdem porque não querem experimentar a verdadeira vida que Jesus oferece. Jesus, como Ele disse para Nicodemos: olha, eu vim enviado por Deus para salvar vocês.
Vocês não entenderam a religião. Todo o aspecto da religião judaica estava apontando para mim. Cada cordeiro que foi imolado no altar estava apontando para mim, porque eu sou o cordeiro que vai ser sacrificado por vocês da cruz. E através da minha morte, o pecado de vocês serão perdoados. Mas eles não entenderam. Não quiseram. Jesus falou: eu queria cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. Não quiseram. Interessante que em João capítulo 3, João Batista falando de Jesus, João Batista diz assim: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, Jesus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O problema da oposição, meus amados, que aqueles que se opõem à verdade de Deus não vai experimentar o amor de Deus, mas vai experimentar a ira de Deus por causa da sua oposição. Em 1 João capítulo 5, verso 10, o apóstolo escreve assim: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem a vida. É isso. Condenação. Jesus deixou bem claro para o povo de Israel, e Jesus deixa bem claro hoje, através das Escrituras, que todo aquele que não crer em Cristo, que todo aquele que vive em oposição, que todo aquele que vive indiferente com o caminho de Jesus, se assim permanecer, serão condenados. Serão condenados com religião e tudo, porque os fariseus, eles eram hiper religiosos. Eles conheciam todos os oráculos do Antigo Testamento. Eles conheciam todos os corredores da religião judaica. Eles conheciam e dominavam todo o ritual do Antigo Testamento. E Jesus falou: não adianta nada. Vocês serão condenados com conhecimento, com tradição e tudo, porque vocês não entenderam quem eu sou. Quem eu sou. Diante disso, meus amados, essa é a conclusão do capítulo 23. O que Jesus deixa bem claro no capítulo 23? Número 1, Jesus abomina a hipocrisia religiosa. Tome cuidado com a hipocrisia religiosa. 2, o que Jesus quer ensinar em Mateus 23? Sofrerão aqueles que se opuseram aos mensageiros do Evangelho. E número 3, apesar da grande compaixão de Jesus, aqueles que rejeitarem o Evangelho serão condenados. Então podemos resumir esse episódio da lamentação de Jesus sobre Jerusalém com 3 palavras. Guarde isso aqui: oposição, compaixão e condenação. Mas daí, talvez você esteja aí pensando o seguinte: tá pastor, mas por que tanta crueldade? Por que tanto sofrimento? Porque pelo simples fato de não crer, eu serei condenado. Aí, eu quero te explicar uma coisa. Eu quero te explicar o Evangelho. O Evangelho que Jesus veio ensinar, que está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. E a tese de Jesus é isso aqui, e todo o enredo da Bíblia defende isso aqui. Deus criou o ser humano para a sua glória. Deus criou o ser humano para que o ser humano experimentasse a verdadeira alegria, a verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade que só está centralizada em Deus. E Deus, quando criou os nossos ancestrais, Adão e Eva, que são figuras históricas e não mitológicas, Ele criou os primeiros para que experimentassem essa verdadeira alegria e para que eles entendessem que o melhor sentido da vida é viver para a glória de Deus, andando com Deus, amando a Deus. Esse é o grande plano de Deus, que o ser humano venha conhecer a Deus de tal maneira que ele venha entender que a sua vida só tem razão, só tem sentido quando é centralizado nele. É isso. Mas aí,
aconteceu um problema. Qual foi o problema? Deus estabeleceu uma ordem, e Adão e Eva, pela sua incredulidade, através da influência de Satanás, que colocou as ordens de Deus em dúvida, eles resolveram, pela incredulidade deles, desobedecer a Deus. E diz a Bíblia que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado, a rebeldia, esse andar longe de Deus, entrou no mundo. E esse pecado contaminou toda a raça humana, de tal maneira que o rei Davi, no Salmo 51, ele diz o seguinte, que todos nós já nascemos em pecado. Ninguém nasce inocente, todos nós nascemos em pecado por causa do pecado de Adão e Eva, chamado pecado original. E esse pecado no coração do homem faz do homem um homem frio, opositor, que quer sempre viver emancipado de Deus e não consegue entender os planos de Deus. Tem a sua mente obscurecida, porque o pecado entrou no mundo de tal maneira que ele afetou todas as faculdades do homem. Afetou os pensamentos, o coração e a vontade. Afetou. De tal maneira que a Bíblia, que o homem por si só, ele não consegue buscar Deus. Ele não tem vontade de buscar Deus. O homem por si só, ele não tem prazer em Deus. E o homem prefere, por causa da sua frieza, viver afastado de Deus. Mas daí existe outro problema. Por causa desse problema, o ser humano ele tenta chegar até Deus. E quais são os planos que o próprio homem constrói? Primeiro, a religião. O ser humano pensa que por ter nascido numa religião, por ter abraçado uma tradição religiosa, ele pensa que vai chegar até Deus através disso. Ele pensa que através do cumprimento de um ritual religioso, ele vai chegar até Deus, só que ele se frustra. Porque toda religião que nos ensina a fazer alguma coisa para merecer, a pessoa se torna autojusta. É a justiça própria. Não, calma aí. Se eu cumprir esses rituais, eu vou merecer o perdão de Deus. Então qual é a receita? É fazer isso. Ah, então eu vou conseguir. Então a pessoa, ela tenta receber o perdão de Deus através da sua justiça. Qual é o outro caminho que os homens montam para tentar chegar até Deus? A sua ética. Pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sempre fui um bom homem, eu sempre fui um bom pai, eu sempre fui um bom marido, eu sempre fui um bom patrão, eu sempre fui um bom empregado, e por causa da minha ética, eu vou para o céu. A Bíblia fala, não é por causa da sua ética, não é por causa da sua moralidade, não é por causa das suas qualidades que vai habilitar você para o céu, não é por causa da sua justiça. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías, capítulo 66, que tudo aquilo que nós fazemos de obras de justiça, não passa de trapo de imundícia para Deus, não passa de pano sujo, porque todas as pessoas que usam a sua ética para se promover e ir para o céu, está se auto-justificando, dizendo o seguinte, olha, eu sou bom, eu sou melhor do que a maioria, por isso eu mereço ir para o céu. Muitas pessoas tentam ir até Deus através do conhecimento, da filosofia, aí começa a estudar a espiritualidade, começa a estudar os grandes pensadores, começa a adquirir alguns conceitos e pensam que por se equiparem intelectualmente isso vai habilitar ir para o céu. Também não é isso. Mas daí, qual foi o plano de Deus? Deus criou o homem para a sua glória, mas o homem resolveu desobedecer a Deus. Qual foi o plano de Deus? Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus ao mundo, para que na cruz do Calvário, Jesus fosse sacrificado, e Ele recebesse os meus pecados e os seus pecados. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, foi jogado, foi arremessado sobre Jesus, lá na cruz do Calvário. E Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus perfeito, o único homem perfeito que veio a esse mundo, que obedeceu a Deus de maneira perfeita, e Ele foi crucificado na cruz, para que através da justiça de Deus, aplicada em Jesus na cruz, eu e você fôssemos perdoados. Deu para entender? A gente não é perdoado porque a gente é bom,
Nós não somos perdoados porque a gente é religioso. Nós não somos perdoados por causa da nossa justiça. Nós fomos perdoados por Deus por causa da justiça de Deus. Eu não sou perdoado por aquilo que eu fiz. Nós somos perdoados por aquilo que fizeram por nós, lá na cruz. E na cruz Jesus morreu para que nos religasse a Deus, para que nos reconciliasse com Deus e para que tivéssemos comunhão com Deus. E Jesus disse: olha, todo aquele que crer em mim, todo aquele que confiar em mim, naquilo que eu fiz na cruz, vai receber a vida eterna. Você está entendendo? Religião não salva, ética não salva, conhecimento humano não salva. O que nos salva, aí entra a resposta do homem. Duas coisas, guarda isso aqui: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Agora que eu conheço essa verdade, eu estou habilitado a mudar de mente. Agora que eu conheço essa preciosidade, eu preciso mudar de mente. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, que eu estou perdido com religião e ética e tudo. Eu preciso entender que até aqui eu gastei a minha vida com coisas fúteis. Eu entendo agora que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso abandonar os meus pecados. E eu preciso entregar a minha vida a Jesus. O que é fé? Fé não é ter fé em si mesmo. Fé é confiar naquilo que Jesus fez por você na cruz. Isso é fé. Isso é crer. Não, eu creio que Jesus veio nesse mundo, viveu de maneira histórica, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia para me salvar e para fazer de mim o seu discípulo e um filho de Deus. Arrependimento e fé. Aí Jesus deixa bem claro: aquele que crê não será condenado, mas quem não crê será condenado. Será condenado. A pergunta que eu vos faço é o seguinte: qual é a decisão que você vai tomar hoje? Qual vai ser a sua decisão? Oposição? Cuidado. Você já viu o que aconteceu com os judeus da época de Jesus. Eu quero convidar você, humildemente, se desarmando de qualquer soberba, a entregar a sua vida a Jesus. A entregar a sua vida a Jesus. A dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou pecador. E agora eu entendo que o Senhor morreu na cruz de maneira histórica, assumindo os meus pecados para me salvar. Salvar do quê? Salvar da ira de Deus que vai ser despejado sobre todo opositor. Salvar do lago do fogo do inferno, como João tinha visto. Salvar de uma vida vazia e sem sentido, descentralizado de Deus. Salvar de você mesmo. E receber o perdão de Deus. O perdão de Deus. Através de uma entrega total. Isso é simplesmente o puro Evangelho de Jesus, ensinado na sua Bíblia. Essa é a mensagem da salvação, que precisa ter uma decisão. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Qual é a decisão? Você vai sair da mesma maneira como você entrou? Ou você vai sair aqui consciente? Não, hoje eu entendi que eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Viver para a glória de Deus, buscando a Deus e vivendo em comunhão com Deus. Eu pergunto para você: você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Um dia, com 17 anos, eu tomei essa decisão, porque eu vi que a minha religião não salvava, a minha ética menos ainda, o meu conhecimento me depreciava, mas eu entendi, através das Escrituras, que eu precisava entregar a minha vida a Jesus. Eu quero convidar você hoje, nessa noite, a entregar a sua vida a Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Eu quero convidar você a falar com Deus. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não vou pedir para você levantar a mão,
eu não vou te expor, mas sinceramente, se você entendeu a pregação, converse com Jesus nesse momento e diga a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, e hoje eu quero ser um discípulo Teu, e eu quero viver os Teus planos, eu quero viver os Teus projetos, eu quero ser um mensageiro Seu, eu quero viver para a glória do Senhor. Faça essa oração de todo o seu coração. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por não ter nos rejeitado e por ter nos aceitado por causa da Tua compaixão. Não que merecemos, não que somos melhores, jamais, mas por causa da Tua compaixão e misericórdia, o Senhor nos alcançou e converteu os nossos corações. Ó Deus, que cada um nessa noite possa tomar essa decisão tão séria, para que cada um que está aqui venha se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Pai, livra-nos da religiosidade hipócrita, livra-nos, ó Deus, da frieza, livra-nos, ó Deus, da incredulidade, e ajuda-nos a crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós oramos, ó Deus, nós não temos ouro ou prata para Te oferecer, mas tudo que temos, nós Te damos, ó Deus, que é a nossa vida, a nossa vida. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.